Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria e os integrantes do meu grupo são Gabriel, a Laís e o Valdeir. A nossa PS é sobre a produção do álcool a partir da garapa. Aqui temos a ordem da nossa apresentação. Primeiramente, eu farei uma breve introdução sobre o conteúdo. Após, vamos falar sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica, o calor e o trabalho em física, o vapor, a destilação, de como foi feito o experimento, os materiais e metodologia, a conexão do experimento com a Física 2, a conexão do experimento com bioprocessos, os resultados e a discussão. Bom, e o que é garapa? A garapa é o caldo extraído da cana-de-açúcar, muito conhecido também como caldo de cana. A nossa ideia foi fazer um experimento para a extração do álcool a partir da garapa, utilizando a panela de pressão como destilador, onde conectaremos um cano na válvula de segurança da panela de pressão, aonde irá passar o vapor, e diretamente para uma serpentina dentro de um balde com água gelada ou gelo, aonde sairá o álcool extraído. Bom, o álcool a partir da garapa é obtido pela destilação fracionada, onde ocorre a separação dos componentes do líquido, principalmente pelos diferentes pontos de temperatura para ebulição, e também ocorrerá pela vaporização, onde as moléculas com maior energia cinética à superfície formam a parte gasosa. É basicamente como está ilustrado aqui ao lado. Aqui seria a garapa, aqui é onde o vapor, através da destilação fracionada e vaporização, vai saindo, passando pelo tubo, onde passa pela serpentina, que é gelada. Bom, o aumento da temperatura causa o aumento da pressão interna, assim causando a variação no volume do gás. Quando o gás perde ou cede calor para o meio externo, há uma compressão, ou seja, uma diminuição de seu volume. Assim, o gás realiza um trabalho. Podemos dizer também que a panela de pressão forma um sistema termodinâmico e que ela é considerada um sistema aberto. O gás presente no interior da panela pode trocar energia com o meio ambiente através do calor e do trabalho. A sua energia interna pode variar por causa dessa troca de energia. Também podemos relacionar o experimento com a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Boa tarde, professor. Eu sou o Gabriel e eu vou falar da primeira e da segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica determina que em qualquer processo a energia deve ser conservada, de forma que a energia do universo é constante. No entanto, a energia, para ser conservada, não impede a dissipação da energia para o meio, seja na forma de calor ou em outras transformações, como por exemplo em uma lâmpada, onde a energia elétrica vira luminosa. Nas aplicações físicas, a primeira lei resulta na equação da variação da energia interna, que seria ΔU igual a Q menos o trabalho. Agora, a segunda lei da termodinâmica, ela garante que a lei zero aconteça, já que ela define como ocorrem as trocas de calor entre o sistema e o meio. A lei diz que todas as trocas ocorrem de forma espontânea, do corpo de maior calor para o corpo de menor calor. E a aplicação dela apresenta uma fórmula de calcular o rendimento de um ciclo, por exemplo, de um motor ou de um refrigerador, etc. Onde temos que o rendimento é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, ou o calor que é transformado em trabalho, tanto faz, dividido pelo calor da fonte quente. E ainda vale mencionar que os refrigeradores, eles não desrespeitam a segunda lei da termodinâmica, já que para o processo ocorrer, a gente gasta energia, de modo que ele não é espontâneo. Boa tarde, meu nome é Laís e junto com o Valdeir nós vamos apresentar o restante do trabalho. Vamos começar com os materiais. Nós utilizamos uma panela de pressão sem empino, a mangueira, uma garrafa PET com gelo, a garapa, fermento biológico e o fogo. E quanto aos métodos, a priori fizemos uso da fermentação, posteriormente da fervura e, por fim, da destilação. No processo de fermentação, usamos o fungo Saccharomyces cerevisiae, que é
um ser unicelular do reino dos fungos para que fizessem assim a fermentação da garapa, resultando em álcool e CO2. Com isso, posteriormente, colocamos esse líquido fermentado dentro da panela de pressão, aquecemos, e com o aquecimento, a energia térmica foi convertida em energia cinética, fazendo com que as moléculas do líquido se movimentassem, ocupassem mais volume e, portanto, ficassem menos densa, mudando, portanto, de estado físico, saindo do estado líquido para o vapor. E pelo fato do estado vapor ser menos denso do que o líquido, ele sobe, passa pela coluna de destilação fracionada, e com isso conclui-se o processo de obtenção do álcool a partir da garapa, onde esse último processo, a destilação, ela acontece em razão da diferenciação do ponto de ebulição das substâncias. No substrato formado da fermentação, que é o álcool e o CO2, também tem outras substâncias, como a água, e para fazer essa diferenciação, partimos do ponto de ebulição, onde o álcool ele tem um ponto de ebulição mais ou menos em torno de 75,5 graus Celsius, enquanto que a água é acima de graus Celsius. De 100 graus. Agora vamos aos passos. Eu fiquei encarregada de fazer o experimento e eu vou explicar para vocês cada passo deles. Primeiro ocorreu a fermentação, onde eu juntei a garapa com o fermento e deixei alguns dias descansando. Como vocês podem ver nesse primeiro vídeo, na verdade não pode ver porque perdeu a qualidade, mas eu tentei filmar, tinha algumas bolinhas, que seria o processo de fermentação. Depois do processo de descanso, eu coloquei o líquido dentro da panela para assim começar o processo em si, total. Nesse vídeo aqui nós já podemos ver a ebulição do gás. Está resultando no álcool no final. No caso, o líquido aquecido, ele entra em estado de ebulição, passando para o estado de vapor, e com isso ele sobe naquela mangueira, e pela diferenciação desses pontos de ebulição, a água ela retorna para a panela de pressão, enquanto que o vapor do líquido, ele passa pela mangueira, atravessa aquela garrafinha contendo gelo e muda novamente de estado físico, onde antes ele estava no vapor, pelo fato da temperatura ser mais baixa, ele retorna ao estado líquido. Para isso, a garrafa com gelo. Nesse último vídeo aqui nós podemos ver já o processo da condensação. E infelizmente ocorreu alguns erros durante o processo do experimento. Eu provavelmente errei na temperatura de deixar a panela no fogo. E isso eu explico mais pra frente. E eu deixei o processo ocorrendo até o gelo da garrafa totalmente descongelado, daí onde não poderia ocorrer mais o processo de condensação, que resultou uma quantia considerável. E a gente pode ver nesse vídeo. E como eu havia dito, houve um erro meu na temperatura do fogão para a ebulição do álcool separado da água. Quando eu fui tentar colocar fogo no que resultou, não pegou por conta disso. Provavelmente eu devo ter deixado a panela muito quente, fazendo assim a água evaporar junto com o álcool, deixando que o álcool ficasse 50% em sua porcentagem.
Mas, além desses problemas apontados pela Laísa, a gente acredita também que a nossa coluna de fracionamento, ela não foi muito eficiente na separação do álcool da água. E por conta disso, é bem provável que tenha ido junto à finalização água também. Então, interferiu no teor alcoólico e, com isso, no final, ela não conseguiu colocar fogo na solução. Mas o cheiro ficou impregnado, o cheiro de álcool ficou impregnado na minha cozinha durante dias. Isso fez com que a gente pudesse ter certeza que saiu sim álcool da solução. Aqui é uma explicação teórica que eu tentei fazer. Eu tentei formular uma fórmula com a resolução. Não sei se está correta, peço desculpas se estiver errada. Caso vocês queiram conferir, podem pausar o vídeo. E nós agradecemos a todos que assistiram, o nosso grupo inteiro agradece pela apresentação, o professor por nos dar essa oportunidade. E essas foram as nossas referências. Mais uma vez, muito obrigada e até mais.